fogo aqui. Tá muito, muito frio aqui. É que hoje não tá tanto, né? Perto dos outros dias, assim, que é terrível, que a gente não consegue nem levantar. Hoje tá mais tranquilo, perto dos outros dias. Vamos fazer um foguinho aqui pra esquentar a casa. Antes tinha muito preconceito com o fogão ali. Era preconceituoso, agora não tem mais tanto preconceito. Vou tacar uns cavaquinhos aqui. Olha só, vamos colocar uma grifa. Vou colocar uns aqui, mas acho que já vai chegar. Não precisa colocar muito, não. Acho que o meu marido já deixou prontinho. Vou colocar um álcool aqui pra pegar um fogo mais rápido. Um pacote também aqui. Olha. Um foguinho. Vou colocar um pacote ali dentro. Prontinho.